Beleza, galera, vamos lá. Geometria molecular, galera, vou deixar aqui o chat aberto, tá? Qualquer coisa, se eu demorar para responder, é porque o meu chat não está carregando, aí vocês mandam áudio, tá? Fala aqui aberto, beleza. Então, galera, geometria molecular. Como assim geometria molecular? É como as moléculas vão estar dispostas na natureza. Então, por exemplo, se vocês forem, por exemplo, vamos desenhar a estrutura da água que a gente conhece, que é o H2O. Vamos lá. Aí, como é que a gente viu na última aula, que a gente falou de polaridade da molécula? Lembra da polaridade da molécula? Vamos relembrar então a última aula. A gente viu polaridade das ligações, que era aquela questão da eletronegatividade, né? Se fossem átomos iguais, eles seriam uma ligação apolar. Se fossem átomos diferentes, a ligação seria polar. A menos que o problema informasse que ou a diferença de eletronegatividade fosse zero, ou que o momento dipolo ou o momento dipolar, tá? Vi que ela tem essa nomenclatura também, tá? Momento dipolar, mas é a mesma coisa que momento dipolo, fosse zero. Vocês lembram disso, né? Quando o momento dipolo ou o momento dipolar fosse igual a zero, a ligação é apolar. Se fosse diferente de zero, a ligação é polar, tá? Mas, em regra geral, caso o problema não informe, a gente vê que átomos iguais, eles fazem ligação apolar e átomos diferentes, ligações polares. Agora a molécula a gente tem que olhar para ela como um todo, mas principalmente para o átomo que? Central. Se o átomo central, vamos lá, o átomo central se sobrarem elétrons no átomo central, no caso aqui o oxigênio, família 16, tá? Se é a família 16, ele tem o quê? 6 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se sobrou elétron, essa molécula ela é uma molécula polar, tá? E se não sobra elétrons, desde que os átomos que estão acompanhando eles forem iguais, a molécula é apolar, tá? Se for diferente, também é polar. Vocês lembram disso, galera? Ficou alguma dúvida? Quer que relembre alguma coisa? Ou tá clara essa questão da polaridade das moléculas? E das ligações também, polaridade das ligações. Tudo certo? Lítalo, Gabi, Érica, Ana e Carlos, algum questionamento, em relação ao que a gente viu da última aula, da polaridade das moléculas e das ligações? Beleza? Show, beleza. Então, só que se você desenha a molécula de água, por exemplo, a molécula de água assim, ela está errada. Por quê, João? Porque ela, na prática, na natureza, ela é encontrada desse modo. Com os átomos de hidrogênio caidinhos. Por quê? Porque essa é a geometria da molécula de água. Se você colocar assim, óbvio, num rascunho, sei lá, só para você fazer para você, se você escrever isso aqui não está errado. Mas caso uma questão te peça, fale disso, ou se aparece, vocês vão ver aparece muitas moléculas. É difícil cair uma questão de qual é a geometria do fulano. Mas ele coloca a estrutura da molécula, ela vem toda com a geometria correta. Então você pode acabar se assustando, tá bom? Então vamos falar justamente disso. Os tipos de geometria para os tipos de moléculas. Tudo bem, galera? Esse iniciozinho, ficou claro o que é a geometria molecular? É como as moléculas estão dispostas no ambiente. Como é que é a forma delas na natureza mesmo. Tudo bem? Ela, nesse caso da água, ela não é assim retinha, ela é caidinha. Esse é só um exemplo, tá bom? Nós vamos falar de cada uma delas agora. Galera, alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa assim? Ou posso apagar? Tudo certo? Tudo certo, né? Beleza. Espera aí, deixa eu silenciar. Show. Então, beleza, vamos lá. Aí, como é que a gente vai analisar a geometria? A gente tem que olhar para para a quantidade de átomos que tem na molécula, tá bom? Então, primeiro, eu vou botar de vermelho mesmo. Então, qual é a primeira situação de uma molécula? É quando a molécula tem o quê? 2 átomos. Então, vamos lá. 2 átomos. Tudo bem? Quando a molécula tem 2 átomos, só tem um jeito, só existe um tipo de geometria, que é a geometria linear. Ok? Geometria linear. Então essa é a primeira classificação, a primeira geometria, tá bom? Alguns livros, alguns professores, eles dão os tipos de geometria, mas eu acho que fica mais claro dando pelo número de átomos de cada molécula, tá bom? Então, para uma molécula de 2 átomos, o tipo de geometria é linear. Como assim, João? Como é que é essa geometria? Então, porque assim, tanto num átomo de molécula, tanto numa molécula de átomos iguais, por exemplo, HCl, quanto H2.
Vamos lá. Exemplos. Aqui a gente tem uma molécula que tem uma ligação polar, tá? Então vamos lá, HCl, tudo bem? Lembrando que Cl é família 17, tá? E o hidrogênio é família 1. Então, por serem átomos diferentes, a ligação ela é polar, mas a gente não vai olhar para a ligação nesse caso de geometria, tá bom, galera? Esquece a ligação, a gente só vai olhar para a molécula, tudo bem? É só para ficar muito claro aqui, relembrando para vocês, tá bom? Então aqui, o hidrogênio é H com H. Não importa se eu tenho átomos iguais ou átomos diferentes. O desenho da molécula sempre vai ser o quê? De uma linha. Por isso que o nome é geometria linear. Porque sempre vai ser reto. Não importa se você está tendo uma molécula, até bem aqui, ó, aqui é uma molécula polar e aqui uma molécula apolar, tá? Mas mesmo assim não importa se isso para dois átomos. Se eu tenho uma molécula polar ou apolar, a geometria dele sempre vai ser linear. Tudo bem, galera? Deixa eu botar aqui o número 1 até, na verdade, né? Aqui, ó, número 1, tá? No caso de uma molécula de dois átomos. Ficou claro, galera? A geometria linear para dois átomos? Tudo certo? Então, Érica, Ítalo, Carlos, Ana, Gabi, ficou claro? Beleza. Então, vamos para o segundo. Agora, cadê? Achei. Agora, obviamente, vamos ver agora a situação com 3 átomos. Agora que fica um pouquinho, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Então, número 2, uma molécula com 3 átomos. Aí, peraí, vamos com calma. Com 3 átomos, galera, a gente vai ter duas situações. Ou, a molécula vai ser linear novamente, igual ao outro, linear, ou ela vai ser angular. Ok? Pô, João, e quando é que eu vou ver isso? Simples. Preto. Ok. O linear é quando... Aí a gente tem que olhar para a molécula. É quando eu tenho uma molécula apolar. Logo, a geometria angular é quando eu vou ter uma molécula polar. Isso precisa ficar muito claro, tá bom, galera? Agora a gente tem que começar a trabalhar com a polaridade da molécula, beleza? Vamos aos exemplos. Vamos lá. Exemplos. Por que eu falei disso? Porque a gente acabou de ver que quando a gente tem dois átomos, não importa se a molécula é polar ou apolar, que ela sempre vai ser linear, beleza? Deixa eu pegar aqui um exemplo. CO2. Vamos lá. CO2. Aí vamos abrir bonitinho. Vamos lá. C, O e O. Carbono família 14. Tudo bem? E oxigênio família 16. Carbono 14 ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio 16 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou fazer aqui direto, tá, galera? Opa! 1, 2, 3, 4. Tudo bem, galera? As ligações, o carbono e o oxigênio. Todo mundo entendeu? Carbono tem 4 elétrons, vai fazer 4 ligações. Então o meu átomo central está fazendo 4 ligações, beleza? Se ele só tinha 4 elétrons, não sobrou nenhum. Então essa molécula aqui do gás carbônico, do CO2, ela é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula apolar, ela tem a geometria linear. Vou até botar aqui entre parênteses. Apolar. Consegue ter uma dimensão melhor do problema. Oi. Alguém tá falando aí comigo? Galera, ficou claro? Vocês conseguiram enxergar por que a molécula do CO2 ela vai ter uma geometria linear? Porque ela é uma molécula que é apolar. Ítalo, Érica, Ítalo. Sim.
Galera, se não entendeu, por favor, não tenha vergonha de perguntar. Mas isso é porque não sobrou nenhum elétron no carbono, não é isso? Isso, a gente tem que olhar sempre o quê? Por o átomo central. Ele é da família 14, tem 4 elétrons. Aí ele fez as 4 ligações, os 4 elétrons ele utilizou para fazer ligação. Aí já que ele está fazendo as 4 ligações, não sobrou mais ninguém. Tudo bem, Érica? Beleza, entendi. Beleza? Galera, o restante todo mundo. Eu vou colocar agora um exemplo de uma molécula polar, eu acho que vai ficar mais claro, tá bom? Então, olha só. Vou botar aqui o exemplo, outro exemplo, aqui, ó. Aqui dá pra enxergar, dá, né? Vamos ver aqui, ó. Agora da água mesmo. Vou utilizar a nossa famosa água. O átomo central é o oxigênio, por quê? Porque ele tem menos quantidade. Mesma coisa aqui do CO2. Por que o carbono é o átomo central? Porque ele tem menos quantidade, nesse caso, né? Agora o oxigênio é o elemento central porque ele tem menos quantidade. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então vamos lá. O, H e H. Eu vou fazer um modo geral, tá? Depois eu coloco a geometria correta. Deixa eu baixar aqui. Pá. Oxigênio, família 16. Hidrogênio, família 1. Então, se o oxigênio, família 16, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que a família te dá o spoiler. Olha sempre para o segundo número. Obviamente, quando tem 2 números, você olha para o segundo número. Se só tem um número só na família, é o próprio número. O hidrogênio da família 1 só tem um elétron. Então, aqui, ó. Tchum e tchum. Então, essa ficou a minha ligação. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver? O oxigênio tem 6. Ele precisa fazer 2 ligações, né? Regra do octeto, regra da preguiça. Ele tem 6 elétrons, é mais fácil de 6 ele chegar a 8 do que de 6 chegar a 0, tá bom? Então, beleza. Aí eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Pô, João, átomo central, oxigênio. Pô, sobrou elétron depois que ele fez a ligação? Porra, sobrou quantos que sobraram? 1, 2, 3 e 4. Deixa eu até botar aqui mais forte. 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque antes ele tinha 6. Ele utilizou 2 para fazer ligação. Então sobraram 4. Se sobraram 4, isso aqui é uma molécula polar. Se é uma molécula polar, a geometria correta dele vai ser a geometria angular. E como é que vai ficar? Vai ficar caidinho. Por quê, João? Porque os elétrons, a tendência desses elétrons, depois que fazem as ligações, é deles subirem. Tá? E aí vai causar o quê? Uma repulsão nos outros. Assim, essa questão de repulsão e tal, acho que nem é tão importante para vocês que não vão fazer prova específica de química. Mas é só mesmo para explicar por quê. Antes ele estava retinho. Imagina que o oxigênio estava retinho aqui, pá, bonitinho. O oxigênio com os hidrogênios. Aí, só que sobraram elétrons. Então os elétrons vão subir ou vão descer, depende da sua perspectiva. Mas o importante é que eles vão fazer o quê? Com essas duas ligações, vai descer. Ele vai dar uma caidinha. Entendeu? Tudo bem, galera? Por isso que a geometria é chamada de angular. Porque ela está assim, ele estava retinho. Aí ele vai formar um novo ângulo. Tudo bem, galera? Então isso aqui é a geometria angular. Angular. Por quê? Isso, lembrando que são para casos de moléculas de 3 átomos, tá? É a geometria angular porque ele é uma molécula polar. Galera, ficou claro? Por favor, falem comigo. Eu sei que essa parte é chatinha, tá? Tem uns detalhezinhos, então perguntem, por favor. Ítalo, Gabi, Érica. Érica, conseguiu visualizar a diferença aqui, ó? O carbono não sobrou ninguém. No oxigênio sobraram o quê? 4. Vi sim, sobrou elétron, entendi. Sacou? É sempre depois que você faz as ligações. Você analisa sempre depois que você faz as ligações. Porra, sobrou ou não sobrou? Opa, sobrou? Então é polar. Opa, não sobrou? É apolar. Aí, dependendo da sua situação, você consegue fazer a geometria. E aí, o linear aqui, que só pra frisar, galera. O linear é igual ao de dois átomos. Por quê? Ele vai formar uma linha. Ele segue assim mesmo, como tá. É o C, dupla O e dupla O. Fica retinho, que nem uma linha. Aqui eu já formei o quê? Um ângulo diferente. Aqui já chamam de geometria angular, tudo bem? Beleza, galera? Tudo certo? Show de bola. Então, esses são os dois casos com moléculas de 3 átomos. Agora vamos ver com 4 átomos. Número 3.
Vamos ver agora com 4 átomos. Ih, galera, eu tô apagando. Pode apagar? Vocês estão copiando, printando? Pode apagar, não pode? Ou não pode? Pode, né? Beleza. Beleza. Aí, galera, o raciocínio vai ser o mesmo. Eu vou ter outras geometrias, mas eu vou até deixar aqui. Mas o raciocínio vai ser o mesmo. A gente analisar se a molécula vai ser polar, ela vai te dar um tipo de geometria, ou se a molécula é apolar, ela vai te dar uma outra geometria. Beleza? Vou botar aqui para vocês. Cadê? Eu botei de vermelho, né? Então, se a molécula for apolar, ela vai se chamar geometria trigonal plana. Ok? Eu acho que tem até outros nomes. Pode ser também triangular, tá, galera? Trigonal plana ou triangular. Triangular. Pô, adivinha, eles vão formar um triângulo. Caraca, difícil, hein? Ou se ela for polar, ela vai formar a geometria piramidal. Que ela vai formar uma pirâmide. Olha só, pá, difícil, hein? Então vamos lá, mesma coisa. Deixa eu pegar uns exemplos aqui, ó. Ah, beleza. Vou pegar... pode ser esse mesmo. Um que a gente até chegou a fazer exemplo para ver a polaridade, que é o SO3, tá? Vamos lá. Átomo central é o S porque está em menor quantidade. SO, deixa eu melhorar esse. SO3, tá? Então o S é o átomo central. Aí vamos lá. O e O. Lembrando, João, posso botar esse O aqui em cima? Pode, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. O S e o oxigênio são ambos família 16, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Tem que fazer a bola um pouquinho maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Ambos só precisam fazer o quê? Só precisam fazer 2 ligações, porque eles têm 6 elétrons. Então, regra da preguiça, de 6 é mais fácil chegar de 6 a 8 do que de 6 a 0. Então, vamos lá. 1, 2. Opa, esse oxigênio já está satisfeito. Ah, João, o enxofre também. Aí vai entrar o quê? A ligação dativa, a ligação covalente dativa. Só que a gente mantém a mesma coisa. Então, ele vai emprestar aqui, ó. 1, 2... 1, 2. Tudo bem? Vou até botar a setinha para botar do jeito que eu fiz antes, tá? Beleza? Só que aí, o que eu quero saber, não importa se tem dativa, se isso é normal, o importante é o seguinte, galera, átomo central, sobraram ou não sobraram elétrons depois de todas as ligações? Nesse caso aqui, o enxofre não sobrou, tudo bem? Se não sobrou, ele é uma molécula, deixa eu botar de vermelho, ele é uma molécula apolar, tá? Apolar. Logo, se ele é uma molécula apolar tendo 4 átomos, a geometria que ele vai me dar é a geometria trigonal plana. Então, ou triangular. Trigonal plana ou triangular. Tudo bem, galera? Vou até desenhar aqui ele de novo. Aí vai ficar realmente plano. Então vai ficar o quê? Tchum, tchum e tchum. Aí, ó, repara aqui, ó. Vê se não vai formar um triângulozinho aqui, ó. Zip, zip e zip. Entendeu? Por isso que é dado o nome de triangular ou trigonal plano. Beleza, galera? Ficou claro? Mesmo esquema. Eu vou analisar. Eu tenho que analisar o número de átomos, que aí vai depender, né? Porque cada quantidade de átomos vai me dar geometria diferente. E ver se o cara é polar ou apolar, tá? Com exceção, é claro, das moléculas com dois átomos, que é sempre linear. Então, galera, ficou claro aqui a geometria trigonal plana ou triangular? Gabi, sim. Érica, Ita, Luana, Carlos.
Ítalo, Ana, Carlos, Érica. Érica, conseguiu visualizar? Sim, entendi, sim. Show de bola. Então, galera, pode apagar aqui, como eu tomei muito espaço, pode apagar aqui? Pode, né? Érica, Ítalo, Gabi. Vou apagar, tá apagando, hein? Depois... Agora vamos ver o outro piramidal. É o NH3, né? Beleza. Então, o outro exemplo é o NH3. Pô, vamos lá. N é família 15, tá? Então, N. Aí eu vou cercar aqui H, H e H. Beleza? Aí vamos lá. N família 15. Se ele é da família 15, ele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio família 1, 1 e 1. Então vamos lá. Hidrogênio tem 5 elétrons. Regra da preguiça, é mais fácil de 5 ele chegar a 8 do que 5 chegar a 0. Beleza? Então as ligações aqui, ó. 1, 2, 3. Não tem que fazer da ativa nem nada disso. Fechei. Tá? 3 ligações. Opa, repara aqui, ó, minha nuvenzinha eletrônica aqui, ó. Sobraram 2 elétrons. Logo, ele é uma molécula polar. É uma molécula polar. Então, o que vai acontecer? O mesmo princípio do outro que a gente viu da molécula com 3. A tendência é dos elétrons que estão aqui soltos é deles empurrarem, entre aspas, os outros elementos, os outros átomos. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? O N vai ficar aqui em cima, aí vai ficar um nitrogênio para cá. Aí é porque eu não consigo desenhar em 3 dimensões. Opa, o hidrogênio para cá, um outro hidrogênio para cá, e o outro hidrogênio seria para trás, né? Tá bom? Eu não sei desenhar em 3 dimensões. Mas imaginem isso aqui como se fosse uma pirâmide, tá bom? É porque, ou seja, com cada uma dessas ligações, uma no próprio plano, uma na frente e outra atrás, tá? Aí ficaria tipo assim, né? Aqui, aí ficaria tipo um negócio assim, e a pirâmide, não, aqui é cheio, e aqui a pirâmide fechando aqui atrás, né? Eu não sei, desculpa, eu não sei fazer desenho, tá? Mas seria uma pirâmide, beleza, galera? Então, se eu tenho uma molécula com 4 átomos, se ela é uma molécula polar, eu tenho que é uma geometria do tipo piramidal. Piramidal. Ok? Beleza? Todos entenderam? Ítalo, Gabi, Érica, Ana e Carlos. Carlos, falta só você. Beleza, então. Então, fechamos aqui com 4 átomos. E, calma aí, tá faltando 1. Isso. Beleza. Aí vamos para a nossa última geometria. Pode apagar aqui, galera? Pode, né? Número 4, agora com 5 átomos. Esse é um pouquinho mais tranquilo, tá? Porque ele só vai ter uma possibilidade. Então, ele aqui... Beleza. Nesse caso só vai ter um tipo de geometria, que é a geometria tetraédrica. Não sei se vocês já viram isso em matemática, tá? Aquela de sólidos, né, de 3 dimensões, de geometria espacial, do tetraedro e tal. Então, aí essas estruturas vão formar tetraedros, tá bom? Só que aí, nesse caso aqui, eu só vou ter moléculas do tipo apolar, tá? Então aqui, exemplo, é o CH4, tá? Como é que vai ficar esse cara aqui? Vamos lá. Carbono família 14, vai ficar cercado por hidrogênios. Tá? Então vamos lá. Carbono tem 1, 2, 3, 4. Porque a família 14 tem 4. O hidrogênio tem 1, 1, 1 e 1.
O hidrogênio tem 4, para fazer 4 ligações, independente se vai perder ou se vai ganhar. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Não sobrou elétrons, tá? Na camada de valência do meu átomo central, então, na prática, ele vai formar um tetraedro, tá? Cara, na hora da prova, principalmente que é uma prova de múltipla escolha, não tem problema nenhum você desenhar o cara assim, tá? Tipo C, H, assim mesmo, tá? Beleza? Não tem problema nenhum mesmo. Mas como é que seria ele na prática? Seria de fato um tetraedro, tá? Que eu também não sei desenhar, mas seria um negócio tipo assim, seria aqui o carbono no centro, aí vai vir aqui como se fosse uma pirâmide, né? O hidrogênio para cá, o hidrogênio para frente, o hidrogênio para trás e o hidrogênio aqui em cima, né? Aí esse negócio aqui formaria um tetraedro. Então, tá? Desculpem o péssimo desenho, tá? Vou até pedir depois pro Marcos fazer bonitinho, tá? Na aula de matemática. Mas só mesmo para vocês entenderem. Galera, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Nenhum de vocês vai fazer prova específica de química, então fiquem tranquilos, tá? Pode desenhar assim mesmo. Aí como é que é isso aqui, ó? Reparem que isso aqui é uma molécula apolar. Beleza? Uma molécula polar. Com 5 átomos, ele vai ter uma geometria tetraédrica. Vocês têm aula de matemática amanhã, não é? Eu vou falar até pro Marcos. Vou dar essa ideia para ver se ele consegue, tá? Porque eu não sei desenhar, eu nem tento desenhar. Para não ficar tão aberração, mas é essa a geometria. João, só existem essas geometrias? Não, existem outras geometrias, tá? Existem moléculas um pouco mais complexas, um pouco mais robustas que essas, mas pra gente aqui no ensino médio, essas 5 não, né? Que tem mais, mas essas 4 possibilidades, né? A primeira linear com 2, a segunda com linear e angular, a terceira com trigonal plana ou triangular, e piramidal, e agora tetraédrica, são esses o que a gente trabalha no ensino médio. Só para caso alguém pergunte para vocês, caso algum professor pergunte, fala, não, existem outras geometrias que são mais complexas, mas pra gente essas aqui bastam. Tudo bem, galera? Ficou claro aqui as geometrias? É só você olhar. Primeiro tem que ver a quantidade de átomos de cada molécula e analisar se é polar ou se é apolar. Beleza? Com exceção, é claro, quando eu tenho 5 átomos, que só vai ser molécula polar, e com 2 átomos que, independente se é polar ou apolar, sempre vai ser linear, tá beleza? Então esse é o bizu da geometria. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Algum questionamento? Beleza. Ítalo, Érica, Carlos, Gabi, falta Ana. Para eu poder apagar. Já fechamos geometria, já vamos começar a matéria importantíssima. Tenho aí 20 minutos, eu vou passar um pouquinho. Mas é porque essa matéria é muito importante, tá bom, galera? Então, vou apagando, beleza? Agora, a próxima matéria aqui é boa. Bom, fechamos oficialmente a aula 11 da apostila, tá? Agora é a aula 12, para quem tiver com a apostila. Ok, beleza? Agora é forças intermoleculares. Forças ou interações moleculares. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque o que mais vai cair, galera, de novo, eu vou explicar para vocês. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Eu vou definir para vocês quais são as forças, a questão de quem é mais, quem é menos, mas o que cai para você que eu tenho visto. As questões do Enem, elas são muito assim, não é o que é, são questões
para você interpretar, é para você pegar a teoria e tentar colocar na prática. Por isso que é muito importante vocês fazerem os exercícios, principalmente do Enem, muito contextualizado e tudo mais. Então, vamos com calma aqui, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, que essa matéria, porra, cai demais, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou ser bem... O que são essas forças ou interações moleculares? Tem a ver justamente assim, com misturar, vamos dizer assim. Por que água e óleo não se misturam? Por que água e areia não se misturam? Por que existem algumas substâncias que você misturando, independente se está no estado líquido ou no estado sólido, por que quando você coloca um com o outro, o cara não junta, cara? Tu não consegue... Que nem, por exemplo, água com açúcar. Óbvio, com uma determinada quantidade de açúcar. Mas se você colocar água com açúcar, tu mexe lá, pum, fica uma coisa só. Que nem já viu, né? As soluções não, né? As misturas, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea. Por que isso? Agora a gente vai ver na prática por que isso acontece. Isso, Ana. Aí só tá falando de solubilidade. Aí já é um outro assunto. Eu tô só falando se eu botar uma quantidade pouca de açúcar, tá bom? Depois a gente vai falar disso de solubilidade bem lá pra frente, tá bom? Mas por que algumas coisas se misturam, algumas substâncias se misturam e outras não? Tem a ver com isso, com as forças ou interações. Eu prefiro mais o termo interações. Você vai ver na apostila tá força, em alguns livros usa força, mas eu acho que é legal interação porque é isso que você tem que ter na cabeça. Para que eu tenho que estudar isso aqui? É para você ver, quando cair numa questão, o cara vai te dar, sei lá, ele te dá 5 substâncias. Ele fala, quais dessas se misturam? Ou então, ele não vai perguntar isso, mas ele vai falar, não vai contar uma historinha, vai falar, um cara se mistura com outro, um negocinho, um aroma, um perfume se mistura com não sei o que. Dentre as substâncias abaixo, quais é que se misturam? Então, por que eu preciso ver isso aqui? É para justamente saber quais que vão se interagir, quais que vão se misturar. Entendeu? Aí a gente vai ver os porquês. Então vamos primeiro começar a definir. A gente tem 3 tipos de interações ou forças. Desculpa, eu botei até intermoleculares. Moleculares não, intermoleculares. Intermolecular. Por que intermolecular? Porque é entre moléculas, né? Intermoleculares. Intermoleculares. Então, e lembra que a gente chegou a ver antes as ligações químicas? A gente viu que eram o quê? Ligações interatômicas. A ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Por que interatômicas? Porque é entre átomos. O inter da inter é de entre, beleza? Então, as interações ou forças intermoleculares, agora eu estou falando entre moléculas. Tudo bem, galera? Beleza? Show de bola? Tranquilão? Vou conseguir, tá? Então vamos lá. Número 1, tá? O que eu botei? Tá, beleza. Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, tá? Ligações de hidrogênio. Vocês vão ver até em alguns lugares, algumas pessoas falando ponte de hidrogênio. É uma nomenclatura antiga que ela já não é mais considerada hoje em dia. Ela é considerada uma nomenclatura errada, tá? Mas vocês vão ver em alguns lugares, né, com livros antigos e tal, falar ponte de hidrogênio. Mas esse nome não é mais usado. É ligações de hidrogênio mesmo, tá bom? Então, lembrando, galera, a gente está vendo intermoleculares. Então a gente está vendo o quê? Ligações covalentes, tá bom, galera? Só ligações com ligações de a metal com a metal ou a metal com hidrogênio, tudo bem? Só pra gente relembrar. Então, estamos vendo intermoleculares, são moléculas. Então, tudo bem? Beleza? Só pra ficar claro. Então, o que é a ligação de hidrogênio? As ligações de hidrogênio, elas vão ser ligações que ocorrem em moléculas, moléculas polares. Olha só a importância da polaridade. A gente já viu na aula passada, já vimos em mais 2 assuntos. Em geometria, vamos ver aqui. Então, polaridade de molécula, galera, é muito importante. Não para você dizer o que é, mas para vocês verem que vai aparecer em outros assuntos, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Ligações polares, e agora é o pulo do gato. Com o HFON,
Que, João? H-FON? Que raios é H-FON? Desculpa aqui. Polares com H-FON. Tá aparecendo aqui, tá, né? H-FON. O que é isso? Então, moléculas polares, nós já vimos, mas que possuam H-FON. O que é H-FON? Se na molécula eu tenho hidrogênio ligado com flúor, que é o F, o hidrogênio ligado com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Então, exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Exemplo, água. Porra, fácil. Exemplo, água. Né? Nós acabamos de ver. É uma molécula polar e ela tem o quê? Ligação H-FON. Ou seja, ele tem, não precisa ser os três, pelo menos só precisa de um. Então aqui H com O, H-FON. Ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, HF. Eu tenho o quê? O H com o F. Opa, ligação de hidrogênio, H-FON, H com F. Ou então NH3, que nós também vimos. NH3, que é o NH... H e H. Opa! H-FON de novo. N com H. H com N. H com N. H com N. Aqui HF. 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 Aqui, ó. HO. 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 Deu para entender, galera? Onde é que nós vamos encontrar o tipo de ligação de hidrogênio? Gabi sim, Ítalo sim, Érica sim. Então são moléculas polares com H-FON. Entenderam o que é o H-FON, tá? H-FON, tá bom? Ítalo, Érica, Gabi. Tá faltando o Carlos e a Ana. Carlos, Ana. Ana. Beleza. Pode apagar. Essa já foi a primeira, acabou. Posso ir para a segunda? Beleza? Valeu, Ana, show de bola. Então vou apagar aqui, tá? Pra gente já ver a segunda, beleza? A definição é muito tranquila, tá? Muito, muito tranquila mesmo. A parada é a gente colocar na prática. Agora tem os dois, são três, né? O número 2, ele vai ter o nome dele, você vai ver. Aí tem alguns tipos de nomes mesmo. Você vai ver ela chamada de dipolo, ou dipolo permanente, tá? Permanente, ok? Aí realmente tem essa variação, pode aparecer tanto um quanto o outro, tá bom? Como é que vai ser? Você vai ter esse tipo de interação, o tipo de força, quando eu tenho também moléculas polares, igual a ligação de hidrogênio, mas com uma diferença. Sem H-FON. Ok? Polares sem H-FON. Sem H-FON. Exemplos. Deixa eu até abrir aqui alguns exemplos aqui. A seguir, um momento histórico. Na Casa Branca, Israel celebra HF, desculpa. HF foi outro. HCl, ácido clorídrico. Eu tenho uma molécula polar, mas não tenho o H-FON, o H com alguém. Aqui está o HCl. Deixa eu pensar em outra aqui. O sal. Oi? O sal. No caso, o sal, Érica, ela vai ser uma ligação iônica, tá? Por quê? Porque é um metal com metal, tá. sacou? Tá certo. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu tinha colocado aqui, mano. Tá.
Queria uma molécula maior. Ah, pode ser. SO2, por exemplo. Tá, vamos lá. S, O e O. Aí vai fazer o quê? Eu vou direto, tá? Nas ligações vão sobrar 2 elétrons aqui, né? Então vai até como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar um S, tchum, tchum, O, tchum, tchum, O. Vai sobrar aqui. Então, é uma molécula polar, mas não tem o H-FON. É o S e O, tá? Não é o H com F ou O, N. Beleza, galera? Deu pra entender de boa? Molécula polar sem H-FON. Isso é o dipolo ou dipolo permanente. Beleza? Érica, ok. Ana, ok. Carlos, beleza. Tranquilo. Agora o último, que esse aí tem 450 nomes. Cadê? Número 3 é a... Tudo bem, vai ser chamado de... Pera aí, só um minutinho, porque minha mãe tá me chamando aqui, só um minuto. Opa. Valeu, galera. É aqui. Ele vai ser chamado de Van der... Como é que escreve o nome do tio aqui? Ah, com 2 A's, né? Van der Waals, ok? Ou... Caralho, muito nome. Ou forças... Forças de London. Forças de London. Ou dipolo induzido. Ok? Beleza? Tem esses 3 nomes aí, tá? E como é que vai ser esse cara aqui? Vai ser formado por moléculas apolares. Ok? Então, exemplo é CO2, CH4, o SO3, tá? Moléculas apolares apresentam as forças ou interações. Van der Waals, forças de London ou dipolo induzido. Tudo bem, galera? Essas são as 3 forças. Como eu falei para vocês, as definições delas são muito simples, muito tranquilas. Agora, beleza. Aí você viu lá, pá, não, beleza, João, tranquilão. Tá, e aí como é que eu vou fazer? Como é que eu olho para isso? Agora é que a gente tem que começar a tomar cuidado, tá bom? Mas ficou claro aqui, galera, aqui o Van der Waals, o dipolo induzido, que vocês quiserem chamar? Tranquilo mesmo? Italuana. Uma vez que você sabe a polaridade da molécula, você sabe a interação dela, tá bom? Então, tranquilo. Érica. Beleza, então eu vou apagar aqui, tá? Vamos agora, já que a gente já tem as 3 definições bem definidas, vamos agora trabalhar com elas, tá? Então, primeira coisa que a gente pode trabalhar. Quer dizer, a primeira coisa, a mais importante, tá? Que é a questão da força dela. Ou seja, a ligação... Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar direto. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é o ponto de ebulição, tá? Ponto de... Vou botar os dois, tá? Ponto de fusão e de ebulição, tá? Fusão e ebulição, tá bom? Vou colocar a ordem para vocês e depois eu explico, tá? Vamos comparar, nós comparamos essas 3 forças, 3 interações, mas lembra que eu falei que essas 3 forças ou 3 interações, elas são o quê? Das ligações covalentes. Então, vou citar apenas as ligações iônicas, tá bom? Então, ó, vamos lá, vou explicar. Ligação iônica. Tá aqui o maior.
ligação de hidrogênio. Ih, cara, não vai caber não, peraí. Deixa eu pegar mais pra cá. Ligação iônica. Ligação de hidrogênio. Aí eu vou botar aqui dipolo. E Van der Waals. Ok? Mas aí vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? Só botei um único nome só, tá? Tá bom, beleza, João. O que quer dizer essa ordem decrescente? Vamos lá. Essa ordem, galera, e por que eu estou utilizando, vou explicar por que eu estou colocando esse tópico de ponto de fusão e ebulição. Você explica bem. Tá. Valeu, Ana, obrigado. Por que eu estou utilizando esse tópico, ponto de fusão, de ebulição, e por que eu estou citando uma ordem decrescente? Vamos lá. Essa ordem, galera, é a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, em relação à força, à interação. Por isso o nome interação, por isso que eu gosto desse nome interação. Por quê? A ligação Van der Waals, ou forças de London, ou dipolo induzido, ela tem uma interação mais fraca que o dipolo-dipolo, que é mais fraco que a ligação de hidrogênio e é mais fraco que a ligação iônica. Ou seja, vou pegar aqui uns exemplos. Se eu comparar aqui, sei lá, o CH4, que é Van der Waals, com SO2, que é dipolo-dipolo, aqui com H2O, que é a ligação de hidrogênio. E aí, Érica, eu vou colocar o exemplo até que você pontuou. O sal de cozinha, que é o NaCl, que ele é uma ligação iônica, porque é o metal com a metal, beleza? Vou pegar esses quatro caras. A interação dele próprio, esse cara aqui, é mais fraca que esse cara, ou seja, eu consigo desmontar essa molécula bem mais fácil que essa. Em contraponto, esse aqui é mais fraco do que esse aqui. Eu consigo desmontar essa molécula mais facilmente do que essa. Quiçá, então, se você for comparar o CH4 com H2, isso aqui, molezinha. E ainda mais com o NaCl. Esse cara aqui, para você desmontar, você precisa de muita energia, de muita força para você desmontar. No último, depois de dipolo, aqui é Van der Waals, Ana. Pode ser também dipolo induzido. Tá? É Van der Waals, é V-A-N, Van der Waals, é o nome do cara. Foram dois caras que descobriram essa ligação. Foi o Van der Waals e foi o London. Aí, como eles são pessoas pouco egocêntricas, quiseram colocar o nome deles como o nome da interação. Mas o nome, na verdade, o nome mais correto é dipolo induzido, tá? Mas, enfim, aqui no ensino médio eu vejo muito mais falarem de Van der Waals e forças de London, tá bom? Mas é isso aí, beleza? Então, por que eu tô falando disso? Porque isso comparando cada um com cada um. Então, já que essa é uma ordem decrescente de força, quando eu penso em força interna de interação, eu penso em ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês? Quanto mais para a esquerda, quanto mais para cá, o cara é mais forte. Então eu preciso o quê? De mais energia para eu quebrar essa molécula. Logo, isso vai ter toda a relação com o ponto de fusão de ebulição. Ou seja, para esse cara aqui, eu vou precisar de uma temperatura maior que essa, para ele poder virar ou de sólido para líquido, ou de líquido para gás. O mesmo vale para esse, o mesmo vale para esse. Então, quanto maior, mais forte for a minha interação, eu preciso de uma temperatura... Ih, travou. Opa, travou, travei, voltei. Pô, eu tô com cabo ainda, tô com cabo de rede ainda, mano. Pra tu ver como é que a minha internet é show. Tá. Voltou? Érica, voltei? Pra Ana, voltei. Foi? Beleza? Então, só para recapitular. Essa é a ordem decrescente de força. Logo, eu vou precisar... Tá, beleza. Logo, eu vou precisar de uma temperatura maior para eu poder quebrar essas moléculas, para eu poder passar ou o cara do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Então, por isso que eu botei as duas. Você pode utilizar qualquer uma desses, você pode trabalhar com qualquer um desses dois parâmetros, porque vai ser proporcional. Então,
esse cara aqui, sei lá, vou chutar, tá, galera? Vou inventar aqui umas temperaturas, tá? Não são temperaturas reais, eu vou chutar aqui. Esse cara aqui precisa, sei lá, de 30 graus para virar, para ir para o estado gasoso. Esse cara aqui precisa de, sei lá, 47. Esse cara aqui precisa de 100. E esse cara aqui precisa de 300, tá? Só para vocês ficarem, só para ficar mais claro, ou seja, quanto mais forte for a minha interação, quanto mais forte for a minha força intermolecular, ou no caso da ligação iônica, que não é uma molécula, né? Mas quanto mais forte for a minha interação, eu comigo mesmo, comparando com outras interações, eu vou precisar de uma temperatura maior para eu poder quebrar a molécula, para eu poder passar ele de estado físico. Tudo bem, galera? Esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto de questão a questão da força, que tem a ver com o ponto de fusão e de ebulição. Deu para entender, galera? Isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto. A gente está comparando uma força com outra força. Tudo bem, Érica? Beleza. Érica, sim. Ítalo também. Galera, deu para entender? Eu tô falando, essa parte é muito importante. Isso cai bastante. Porque você não que vai aparecer isso, compare a temperatura. Não, mas isso a gente vai ver em química orgânica, a gente pode ver isso em físico-química, então isso vai estar muito presente, tá bom? Então, beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Comparação dos pontos de fusão para diferentes forças, tá bom? Agora, rapidinho. João, beleza. E se a gente for falar, por exemplo... Vou apagar aqui, tá? Agora, deixa eu pensar aqui. Já sei, beleza. Isso já vai ter... Vou até entrar num ponto até de química orgânica, já vou até adiantar. Por exemplo, vou pegar duas moléculas. As duas têm interação do tipo Van der Waals, tá? Van der Waals. Ok? Ou dipolo induzido, tá? Ou força de Lambda. Por exemplo, vou pegar esse cara aqui, ó. O CH4, tá? E eu vou comparar ele com esse cara aqui, ó. CH3. A gente vai ver, vocês vão ficar mais familiarizados disso quando a gente fala de química orgânica, tá? Porque quando a gente trabalha com química orgânica, a gente não necessariamente precisa escrever assim, ó, C2H6, né? A gente desenha ele mais soltinho, tá? Mas vamos lá, os dois são Van der Waals. Aí você vai falar, mas João, e aí, quem é que vai ter o maior ponto de fusão, o ponto de ebulição? Qual deles vai ser, eu vou precisar de mais energia para quebrar? Os dois têm a mesma interação, como é que eu vou saber? Aí basta você olhar para o quê? Para o tamanho da molécula, ou seja, comparar as massas moleculares, tá? A gente vai falar disso depois, tá? Com mais calma, de massa molecular, tá? Mas só pra gente já definir. Então, tem dois caras que têm a mesma interação, que é Van der Waals, por exemplo. Só que esse cara aqui é bem mais pesado que esse. Por quê? Esse aqui tem um carbono e 4 hidrogênios. Esse cara aqui tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. É óbvio que esse cara é mais pesado que esse, tá? Então, numa comparação de dois caras que têm a mesma interação, o que vai precisar de mais energia para eu poder quebrar, para eu poder passar de estado físico, vai ser aquele que tiver, obviamente, a maior massa. No caso, a massa molecular. Beleza, galera? Deu para entender essa diferença também? Show. Ítalo, Gabi, Carlos, Érica, Ana, beleza. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, nós comparamos a questão da força relacionada ao ponto de fusão ou de ebulição entre as forças, né? Entre cada uma das interações. Agora, comparamos com dois caras de uma mesma interação, beleza? Ih, caramba, já passei. Deixa eu só fazer o último ponto e a gente fecha por hoje, beleza, galera? Rapidinho, tá? Só pra gente fechar... Não, fazer o seguinte, esse aqui eu vou precisar, porque eu vou precisar fazer um exemplo maior. Então faz o seguinte, ó. Quinta-feira a gente volta, tá? Quinta-feira a gente volta rasgando esse aqui, beleza? Que já são 37. Então a gente deixa pra quinta-feira pra gente ver com mais calma, tá bom? Beleza?
Então, beleza, galera? Então, quinta-feira... Aí, galera, a gente vai vendo, quero ver com vocês depois da gente marcar uma nova aula extra, para ver se a gente consegue adiantar a matéria, tá? A gente vê com mais calma isso depois, tá? Deixa isso para depois, beleza, galera? Então, galera, obrigado aí pela aula, tá? Tamo junto, quinta-feira aí. O quinta-feira... Ah, galera, a princípio, vai ser esse o horário mesmo, tá? Vai partir